Boa noite a todos, então, né? Estamos começando aí mais uma reunião nossa aí com formação, né? Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a presença de cada um, né, que está presente neste momento e a cada um que está assistindo a gravação, né, no nosso YouTube. Para quem estiver vendo no YouTube, eu deixo, né, de praxe aí, peço para inscrever, né, no nosso canal, ajudar a divulgar aí, né, compartilhar, e não menos importante, deixar o like, certo? Esses procedimentos padrões aí para ajudar, né, no engajamento da nossa página. Né, sem enrolar muito, né, eu vou passar a palavra para o Eduardo Resgala. Ele vai passar uma formação para a gente, a formação de hoje. E Resgala, pode começar aí. Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. Vamos começar então fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Bom, hoje nós vamos passar por uma breve formação a respeito do Rosário, né? Nossa principal arma, né, inclusive, nessa missão, nesse apostolado, né? Meu nome é Eduardo, né? Como já fui apresentado aí pelo Cid, né? Acho que é bom fazer essa apresentação aqui. A gente ainda não teve a ocasião. Acidente aqui. De nos encontrar pessoalmente, né? Estou junto com vocês na missão Leigos pela Fé, mesmo que por enquanto ainda à distância, né? E atuo também na missão Sementes do Amanhã, também à distância, né? Com a apresentação de um programa de rádio, né? Pela Rádio Sol todos os sábados, né? O qual até convido vocês a ouvirem, sábados, 11h30, pela Rádio Sol. Tá joia? Nós vamos falar um pouco sobre o Rosário, né? Como eu disse, é a nossa principal arma, né? É o nosso principal meio de divulgação da fé, nosso principal meio de lutar pela fé, né? De querer preservar a fé. E nós vamos fazer isso hoje de uma maneira breve, mas de uma maneira bastante profunda, acompanhando os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort, que tem um livro, né, mais conhecido, mais divulgado, que é o Tratado, né, da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, mas que tem também um livrinho bastante interessante, bastante importante, chamado O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. E nesse livro ele relata com bastante precisão e bastante incisivo também nas suas colocações ali, da importância do Santo Rosário. Da importância do Santo Rosário, inclusive documentando as ações e os feitos de São Domingos de Gusmão e do Beato Alain de la Roche, que foi, como nós podemos chamar, aquele que deu continuidade ao trabalho de São Domingos, que recebeu da própria Virgem Maria, como nós vamos ver, a missão de levar, então, a devoção, essa prática de devoção do Santíssimo Rosário adiante
inclusive na luta contra as heresias daquele tempo. O que acontecia? Ou o que aconteceu, né, melhor dizendo? Havia uma heresia muito divulgada que estava tomando muito corpo por volta do ano de 1200, que pregava que havia como se houvessem dois deuses, né? Os albigenses, os cátaros. Eles acreditavam que havia um Deus que havia criado um mundo espiritual, que seria, entre aspas, o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, e aquele Deus que criou a matéria, e que nós devíamos, então, rejeitar todo tipo de matéria e viver apenas, exclusivamente, daquilo que fosse espiritual. Eles chegavam ao absurdo de pregar o suicídio, de proibir que as pessoas se casassem, que as pessoas tivessem filhos. E dentro desse contexto, São Domingos, né, ainda Domingos, um sacerdote, ele se coloca à disposição da igreja, à disposição do Papa, para lutar contra essa heresia. Esse é o contexto do surgimento daquilo que hoje nós vamos conhecer como o Santo Rosário, essa arma espiritual que nós temos. Então, eu vou, ao longo desses momentos aqui, que nós estamos juntos, citar alguns trechos literários do livro, para que a gente possa entender bastante o espírito e como é importante a oração e a prática dessa oração, desse nosso exercício espiritual. Eu queria começar com essa citação. Não é propriamente a adoração, mas o fervor da reza que agrada a Deus e conquista o coração. Há mais mérito em uma única Ave Maria bem rezada do que em 150 mal rezadas. Quase todos os cristãos católicos rezam o rosário, o terço, ou pelo menos algumas dezenas de Ave Marias. E aí fica uma pergunta para nós, colocada aqui pelo autor, São Luís. Então, por que são poucos os que se corrigem de seus pecados e progridem na virtude? Talvez porque não rezem como se deve. E, graças a Deus, nós temos feito uma caminhada no sentido de corrigir isso na nossa vida. Se até hoje nós rezamos errado, com bastante simplicidade, aqui na nossa missão, nesse nosso apostolado, nós já estamos caminhando no sentido de aprender a rezar. Nós tivemos as formações anteriores, que foram bastante profundas, no sentido de nos mostrar e nos ensinar o que é a oração. E agora, mais especificamente, mais pontual, naquilo que é o objeto de todo o nosso trabalho, o Santo Rosário. Conta também o autor desse livro, e eu achei bastante interessante até citar para vocês, porque é um exemplo que São Luís, lá da Europa, nesse livro, escreve contando aqui de um fato que aconteceu na América do Sul, já naquele tempo, no testemunho do Santo Rosário. Duas irmãs estavam na porta de casa rezando devotamente o terço, quando então apareceu uma senhora. Essa senhora se aproximou da menina mais nova, que não tinha mais do que 6 ou 7 anos, pegou a menina pela mão e a levou embora. A irmã mais velha ficou muito assustada, procurou a menina por todo lado. E como não encontrou, ela voltou para casa chorando e contou aos seus familiares que a sua irmã tinha sido levada. Durante 3 dias, os pais, toda a comunidade, toda a família procuraram a menina sem sucesso, inutilmente. Ao final do 3º dia, eles encontraram a menina na porta de casa, com o rosto alegre, feliz,
E quando perguntaram onde ela estava, de onde ela vinha, ela respondeu apenas que a senhora para a qual ela rezava o terço a levara para um belo lugar, dera-lhe boas coisas para comer e colocaram em seus braços uma linda criancinha que ela havia beijado muito. O pai e a mãe, que haviam se convertido recentemente à fé cristã, chamaram o padre jesuíta, que os instruíra na fé e na devoção ao rosário, e contaram o que se passou. E foi ele que contou essa história para o próprio São Luís, que se passou no Paraguai. E o santo se dirige para nós. Imitem, meus filhos, essas meninas. Assim como elas, rezem o texto todos os dias e assim vocês merecerão ir ao paraíso, ver Jesus e Maria. Se não durante a vida, como essa menininha, pelo menos depois da morte. E melhor, pois será por toda a eternidade. Assim seja. É um exemplo que eu achei bastante importante colocar logo no começo, para que a gente possa entender direito, entender bem, o quão importante é essa prática para nós, para a nossa vida de cristãos. O próprio São Luís vai dizer que depois da Santa Missa, e ele é seguido de vários papas e vários santos depois dele, depois da Santa Missa, a oração do Santo Texto deve estar presente na vida do cristão. Constantemente, diariamente. O rosário, ele inclui duas partes de aquilo que nós aprendemos um pouco na formação sobre oração. A oração mental e a oração vocal. A oração vocal, nós sabemos muito bem qual é. É aquela que às vezes a gente até tem um pouco de preguiça, ou quando não estamos ainda convencidos ou entendemos o sentido do rosário, nós achamos maçante, repetitivo. É oração. O Pai Nosso, as 10 Ave-Marias, o Glória ao Pai, tudo muito repetitivo. Essa é a oração vocal. Mas a oração vocal, ela funciona como um pano de fundo, como um fundo musical, nós podemos dizer assim, para a oração mental. E a oração mental, ela é importantíssima para nós, para o nosso crescimento. Porque a oração mental é justamente a meditação dos mistérios. Os 15 mistérios ou 20 mistérios, há uma abertura da igreja quanto a isso. Nós podemos entender isso melhor se nós lermos a carta, né, que São Paulo II instituiu os mistérios luminosos, não como uma imposição, mas como uma sugestão. Então, os mistérios da vida de Jesus, eles vão nos levando para um caminho de ascese espiritual. Eles devem estar em nossa mente, em nosso coração, em todos os segundos, enquanto nós proclamamos com a nossa voz, com a nossa boca, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Essa é o formato, o desenho da oração do Santo Rosário. Uma oração vocal, que serve de fundo, de pano de fundo musical, para uma oração mental, onde o nosso coração pulsa, lateja, bate, meditando em cada mistério específico da vida de Jesus. E com isso nós vamos crescendo em intimidade, em entendimento e em santidade, na busca da vontade do Senhor para a nossa vida. Só no ano de 1214, o Santo Rosário, na forma
e no método como nós rezamos hoje, foi inspirado para a Igreja e dado diretamente pela Santíssima Virgem a São Domingos, com o objetivo, como eu disse, de converter os hereges albigenses e os pecadores. Assim como o próprio beato Alain de la Roche relatou no seu livro, escrito pouco depois dos acontecimentos. O que aconteceu? São Domingos, um pouco, nós podemos dizer, aflito ou sofrendo com tudo o que estava acontecendo, e todas as medidas da igreja, dos bispos, dos sacerdotes para interromper aquela heresia não eram suficientes, vendo que os crimes dos homens, então, dificultavam a conversão daquele povo, São Domingos foi para uma floresta, perto de Toulouse, na França, e ali passou 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência, se sacrificando, mortificando-se em intenção da conversão daquele povo. E como ele não parasse de gemer, de chorar e de se mortificar com chicotadas, a fim de apaziguar a cólera de Deus, ele acabou desmaiando, faleceu. A Santíssima Virgem, então, apareceu para São Domingos nesse momento, acompanhada de 3 princesas do céu, ele relata. E disse, preste atenção nesse relato. A Virgem Maria disse para São Domingos, o caro Domingos, você sabe qual foi a arma usada pela Santíssima Trindade para reformar o mundo? Então ele respondeu, ó Senhora, vós sabeis melhor do que eu, porque depois do vosso Filho Jesus Cristo, fostes o principal instrumento da nossa salvação. Ao que ela acrescentou, saiba que a principal arma foi a saudação angélica, o saltério angélico, que é o fundamento do Novo Testamento. O Novo Testamento, a partir da saudação angélica, posteriormente o sim de Maria, e então a concepção virginal e a vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Salvador. Por isso, se quiser conquistar para Deus esses corações endurecidos, pregue o meu saltério. De imediato, então, o santo se levantou, muito consolado, inflamado pelo zelo da salvação desses povos, entrou na catedral e, no mesmo instante, um forte vento fez os sinos repicarem, o povo se reuniu na igreja. E no início da pregação, começou uma grande tempestade, a terra tremeu, o céu escureceu. Os intensos trovões e raios fizeram todos os ouvintes estremecerem e ficaram ainda mais aterrorizados quando eles viram a imagem da Virgem Maria erguer o braço 3 vezes em direção ao céu e pedir a vingança de Deus contra eles, caso não se convertessem e não recorressem à proteção da Santa Mãe de Deus. Com esses prodígios, o céu desejava aumentar a nova devoção ao Rosário e torná-la ainda mais conhecida. Graças às preces de São Domingos, a tempestade parou, ele continuou a sua pregação e explicou com tanto fervor e com tanta força a excelência do Santo Rosário, que quase todos os habitantes de Toulouse o aceitaram e renunciaram aos seus erros. E em pouco tempo se observou uma grande mudança de hábitos e de vida na cidade. Foi o princípio do testemunho prático dos efeitos da pregação e da verdadeira devoção ao Santo Rosário, à Virgem Maria, que começaram a fazer efeitos na vida do povo. Por isso, quando nós nos reunimos para rezar o Santo Rosário, seja em casa, seja em público, seja dentro de uma igreja, onde quer que estejamos,
Nós não estamos apenas ali praticando um ato de devoção muito íntimo ou apenas algo externo. Nós estamos travando uma batalha. Como a própria Virgem Maria disse, é um instrumento que o Senhor deu, a Santíssima Trindade deu, para que o mundo possa ser reformado. Como a Virgem Maria disse, nós podemos usar esse termo sem medo, é a arma que a Santíssima Trindade usou para reformar o mundo. E está aqui, está no nosso bolso, está pendurado na nossa cama, está pendurado no retrovisor do nosso carro. É um instrumento, uma arma, que pela Virgem Maria também, em outros momentos, é chamado por ela própria de coroa de rosas que nós damos a ela e a Jesus quando rezamos. É uma observação importante. Às vezes, em nossos momentos de reflexão, devoção, nós até reconhecemos que é uma coroa de rosas que nós damos a Maria, mas quando honramos a Virgem Maria, nós estamos honrando seu Filho Jesus. Quando nós rezamos o Santo Terço, o Santo Rosário, nós estamos entregando coroas de rosas a Jesus e a Maria. Eu citei uma expressão aqui que era usada no começo, no estabelecimento do Santo Rosário, como uma prática dentro da igreja, que era o saltério da Virgem Maria. E o saltério da Virgem Maria faz referência àquele primeiro saltério, que é especificamente o que nós temos na Sagrada Escritura, os 150 Salmos. É chamado o livro dos Salmos, o livro do saltério, que é inclusive uma prática dos religiosos, dos sacerdotes, lerem e rezarem ao longo do dia. Depois também utilizou-se na liturgia das horas, mais espaçado, mais espalhado ao longo do dia. E no começo, especificamente até pela quantidade de Ave-Marias, 150, a oração do Rosário era conhecida como o saltério angélico. Por quê? A oração da Ave Maria nada mais é do que a primeira parte, a saudação angélica. A segunda parte, ela foi inclusa na oração pelo próprio Beato Alain de la Roche, ao longo dos anos e quando a prática da devoção ao Rosário foi se espalhando pelo mundo. Então, era conhecido como o saltério angélico ou o saltério da Virgem Maria. E uma outra observação importante que eu citei aqui e que é interessante nós termos bastante claro é a questão dos mistérios luminosos, né? Pode ser um ponto aí, talvez, de dúvida para nós, mas o que João Paulo II fez ao sugerir, e foi essa palavra, ele sugeriu, ele não impôs, ele não estabeleceu uma alteração na prática do rosário, ele sugeriu, na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, publicada em 16 de outubro de 2002, né, ele propôs a oração dos mistérios luminosos, mas ele não obrigou. Tá? Esse ponto, às vezes, é um pouco complicado para a gente entender, e quem explica muito bem isso, inclusive, é o próprio padre Paulo Ricardo, que esclarece que é tudo uma questão de tradução literal do italiano para o português, que pode fazer um pouco de confusão para nós. Mas os mistérios luminosos, eles são sugeridos, mas não obrigatórios na prática do Santo Rosário. E eu vou citar também aqui um testemunho que o próprio santo coloca no escrito do livro, que ele fala o seguinte: isso é muito importante para nós, para o nosso apostolado.
Durante o tempo em que os pregadores seguiram o exemplo de São Domingos e pregaram a devoção ao Santo Rosário, a piedade e o fervor floresceram tanto nas ordens religiosas que a praticavam, quanto no mundo cristão. Mas assim que esse presente vindo do céu começou a ser negligenciado, só vimos pecados e desordens em toda parte. É um ponto até de reflexão para nós, né? Como que essa devoção, o testemunho do efeito dela no nosso meio, na nossa vida, a partir da nossa prática, dentro de casa e em toda a sociedade, ela é visível. E também o quanto é importante o desafio que nós encaramos como leigos pela fé, de divulgarmos essa devoção, de praticarmos essa devoção, porque é fato comprovado e atestado pelo tempo, pelos séculos, que onde se pregou e se viveu a devoção ao Santo Rosário, a fé, o fervor floresceu. É um chamado, é um convite de Deus, uma convocação de Deus para cada um de nós, para aquele que prega e para aquele que vive, para aquele que é o pequeno, para aquele que é o grande. É algo que a própria Virgem Maria diz para São Domingos. Às vezes a gente ouviu em algum momento na nossa formação, na nossa vida de cristão, talvez até na catequese ou em algum outro lugar, que o rosário era uma ferramenta da igreja para pregar o evangelho para os que não sabiam ler, para os que não tinham muita condição de estudo. Isso é uma verdade, mas é uma verdade que não se esgota, é uma verdade que começa nesse ponto. E eu entendi bem isso quando, lendo esse livro, São Luís, eu percebi o quanto que a própria Virgem Maria estima o Santo Rosário. E fiquei me colocando diante da Virgem Maria e pensando, se a própria Mãe de Deus, no céu, na glória, faz tanta questão de que o Santo Rosário seja rezado, seja divulgado, seja propagado, quem somos nós, independente de qual posição nós possamos ocupar nesse mundo, para rejeitar esse tipo de oração? Quem somos nós para acharmos que algum tipo de oração ou alguma prática devocional seja maior ou mais importante ou mais interessante do que sermos obedientes à Mãe de Deus, sermos obedientes à Virgem Maria? É impossível expressar o quanto a Virgem Maria estima o rosário acima de todas as devoções e o quanto é magnífica para recompensar aqueles que trabalham para pregá-lo, estabelecê-lo e cultivá-lo. É algo que nós precisamos ter sempre em mente, ter sempre diante dos nossos olhos. A Virgem Maria estima o Santo Rosário. E nós somos bons filhos, né? Nós somos obedientes, nós não vamos deixar a nossa mãe triste, né? A nossa mãe desconsolada porque nós somos desobedientes, né? Ou inconsequentes nas nossas escolhas. Um fato que aconteceu, e eu separei aqui até inclusive como curiosidade, que aconteceu com o rei da Galícia. Se não me engano, a Galícia é mais ou menos a região da França atualmente, chamava o rei Afonso. Ele desejava que todos os seus empregados honrassem a Santíssima Virgem rezando o rosário. Então, para estimular os seus empregados, por exemplo, o que ele fez?
ele decidiu carregar um grande rosário pendurado no corpo, pendurado no pescoço, como hoje às vezes até nós vemos muitas pessoas fazendo, né? Só que um grande detalhe, ele não rezava aquele rosário. E acontece que o rei ficou muito doente e já desfalecido, já era dado como morto, ele foi levado até o tribunal diante de Jesus. E ele viu que os diabos estavam acusando o rei de todos os crimes que ele cometera, e ele já estava a ponto de ser condenado às penas eternas quando a Santíssima Virgem interviu, se apresentou diante do juiz, intercedeu por ele. E trouxeram então uma balança. A Santíssima Virgem pediu que fosse colocar ali uma balança. De um lado colocaram todos os pecados que o rei havia cometido. E do outro lado, Nossa Senhora colocou o rosário, o pesado rosário que o rei carregava pendurado no seu pescoço. E o peso do rosário era maior do que todos os seus pecados juntos. Então a Virgem Maria olhou para ele e disse: como recompensa do pequeno favor, a Virgem Maria frisou, pequeno favor que você me fez usando o rosário publicamente, eu obtive do meu filho o prolongamento da sua vida por alguns anos. Então, empregue-os bem e se penitencie. Então, o rei retornou e exclamou: ó bem-aventurado rosário da Santíssima Virgem, pelo qual foi libertado da danação eterna. Depois de recuperar a saúde, então, o rei passou o resto de sua vida na devoção do Santo Rosário e rezava todos os dias. Trouxe aqui como um título até de curiosidade, de mesmo um fato, para a gente poder conhecer e saber o quanto a Virgem Maria estima o rosário, o quanto é valoroso, inclusive, que nós possamos usá-lo publicamente, sem ter vergonha de expor o instrumento, a arma, né, do rosário ou do terço que nós carregamos, que a gente possa ter o rosário sempre juntinho, sempre muito perto de nós, muito próximo das nossas mãos. E já chegando perto do final desse momento que eu separei para hoje, a nossa mãe, a Virgem Maria, ela diz para nós a respeito de 3 revelações a respeito da Ave Maria. 3 sinais. Eu vou ler de acordo com o que a Virgem Maria revelou mesmo para São Domingos. Ela fala assim: na verdade, ela fez essa revelação para o beato, bem-aventurado, Alain de la Roche. Há 3 coisas que são notáveis a respeito da Ave Maria e da devoção ou da prática ou da consideração que nós temos pela Ave Maria. A primeira, que é um provável sinal de condenação eterna, termos negligência, preguiça ou aversão pela Ave Maria, que salvou o mundo. A segunda é que os devotos dessa admirável saudação angélica trazem um importante sinal de predestinação. São os escolhidos, os eleitos de Deus. E a terceira é que os que receberam do céu a bênção de amar a Virgem Maria e de servi-la com amor, devem se dedicar a amá-la e servi-la, até que por intermédio do seu Filho, ela os coloque no céu, no grau de glória compatível com sua dedicação e os seus méritos. Então, a consideração daquilo que nós fazemos, a consideração que nós temos pela Virgem Maria e
pela recitação, pela oração da Ave Maria, que vai nos indicar já em vida qual o caminho nós estamos trilhando. É uma constatação bastante simples. Se nós temos negligência, preguiça de rezar sequer uma Ave Maria, não teremos outro caminho, senão a condenação. Se nós somos cuidadosos, devotos, temos zelo pela devoção, nós então estamos exprimindo um sinal de eleição. E exprimindo esse sinal de eleição, nós então zelamos pela divulgação. Se nós lutamos, se nós testemunhamos para que mais pessoas encontrem-se com essa verdade de fé, então nós somos escolhidos e seremos recompensados à medida da nossa dedicação. Simplesmente por amar a Virgem Maria, simplesmente por pregar a devoção, a prática espiritual que ela tanto estima, que ela tanto quer para nós. O autor vai dizer também que a Ave Maria é um orvalho do céu. Um orvalho que cai do céu e que, ao cair sobre a alma de um filho dele, de um filho de Deus, dá uma admirável fecundidade para produzir todos os tipos de virtudes. E quanto mais a alma for regada com essa oração, essa simples oração, mais seu espírito se tornará iluminado, mais seu coração será fervoroso, mais será forte contra todos os seus inimigos. É verdade que não há receita. Não há receita para a santidade, não há receita para essa vida. Nada. Não temos receita, não há fórmula pronta. Mas, diante dessa frase, essa constatação, eu digo sem medo de errar que nós temos um caminho trilhado. Nós temos um caminho indicado e muito bem sinalizado pela nossa mãe, pela Mãe de Deus. É mãe. E mãe não faria outra coisa que não fosse tornar um caminho o mais plano, o mais fácil possível para os seus filhos. Se nós queremos cultivar virtudes, e todos nós queremos, a Ave Maria é o orvalho que, caindo sobre a nossa alma, produz fecundidade para todos os tipos de virtudes. E quanto mais nós regamos a nossa alma com essa oração, mais o nosso espírito se tornará iluminado, mais o nosso coração se tornará fervoroso e mais forte nós seremos contra todos os inimigos. Quem não quer isso, não é mesmo? E quem diria que o caminho para tudo isso estava bem diante dos nossos olhos, estava bem próximo das nossas mãos. Nós sequer precisamos ler a oração da Ave Maria. É uma oração simples, pequena, fácil e que nós carregamos em nossos lábios, que nós carregamos, né, como costumamos dizer, na ponta da língua. Concluindo, vou trazer para nós aqui uma história que alguns de nós até conhecemos. Um dia, Jesus apareceu para uma santa, Santa Gertrudes, contando moedas de ouro. E ela teve a audácia, né, de perguntar para Jesus o que ele estava contando. E Jesus respondeu de imediato: eu estou contando as ave-marias que você rezou. Elas são as moedas com as quais você compra o meu paraíso. Bastante, parece até uma alegoria, né? Parece uma história inventada, mas foi uma experiência de uma santa, Santa Gertrudes, com nosso Senhor Jesus Cristo e que serve de exemplo para nós. Quantas moedas nós temos acumuladas no nosso cofrinho lá no céu, rezando nosso rosário, rezando o nosso terço,
fazendo dessa prática o nosso caminho para a nossa vida de cristão, o nosso encontro com Jesus. E eu refletia um pouco sobre isso. Nossa Senhora em Fátima deu uma ordem para os pastorinhos, né? Rezar o terço todos os dias, não é isso? E eu fiquei pensando, como que nós queremos dar exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, se nós somos até mesmo, ou às vezes, incapazes de obedecer uma ordem tão simples, tão singela, que Nossa Senhora deu para nós. Rezar o terço todos os dias. E o autor, São Luís, fala assim, deixa eu localizar aqui. As crianças imitam seus pais ao observá-los e ao conversar com eles, aprendem sua língua ao ouvi-los falar. Um aprendiz, ao ver trabalhar seu mestre, aprende sua arte. Já os fiéis devotos do rosário se tornam iguais ao divino mestre quando observam de forma séria e devota as virtudes apresentadas nos mistérios da vida de Jesus Cristo e têm o auxílio e a graça e a intercessão da Virgem Maria. Então, é isso, né? O rosário, ele aproxima-nos de Jesus por meio de Maria, e não há melhor caminho, melhor meio para nos aproximar de Jesus. O rosário, ele, ao mesmo tempo que é um convite, ele é uma ordem que uma mãe dá a seus filhos, e como bons filhos nós não temos o direito de recusar ou de desobedecer, não queremos ser desobedientes. E o rosário, ele é o caminho trilhado, sinalizado e preparado pela Virgem Maria para a nossa santificação. E santificando a cada um de nós por essa devoção, a Santíssima Virgem quer construir, já aqui no nosso meio, começar a construir aqui no nosso meio, um povo de Deus, um povo santo, um povo eleito, um povo separado por Jesus. Amém? Obrigado aí, Eduardo, né? Só para agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, né? E eu abro espaço aí, né, para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né, aproveitar que o Resgalo está aí com a gente. Quem estiver assistindo a gravação no YouTube, deixa o comentário aí no vídeo, ou entre em contato com a gente aí por outros meios, que a gente vai estar à disposição para poder ajudar, né, e explicar, tirar qualquer tipo de dúvida. Então, eu deixo aberto o espaço aí para quem quiser fazer algum comentário ou pergunta. Eu vou fazer só o comentário, né, filho? Se eu não entender errado, né, Resgala? Então, a princípio era o Saltério, era a primeira parte, e aí depois juntou com a segunda parte para ter a Ave Maria e depois ter o Rosário, é isso mesmo? Isso. A oração era já 150, né? Mas era só a primeira parte, né? Quando a gente reza em grupo, a gente costuma dividir, né? O Ave Maria e depois o Santa Maria, né? O Santa Maria ele foi incluído na oração da Ave Maria
por volta do ano 1400, 1500. Desde sempre, ele foi só a saudação angélica mesmo, né? A saudação do anjo e a saudação de Isabel. Justamente visando a substituição dos salmos que existem, né? Para substituir os salmos, aí substitui pela saudação angélica, né? Isso. Mais alguém vai querer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, tranquilo, o tempo está meio estendido aí também, né? Já tem uns 40, pelo menos 40, 50 minutos, né? Vamos encerrar, né, a gravação aí, né, a reunião, rezando, né, a oração da Ave Maria, né, agradecendo, né, por essa oportunidade, né, de formação, né, visando aí o nosso crescimento espiritual, né, e também rezando aí pela saúde aí, né, pelo nosso irmão aí, Resgala, que se dispôs aí a ajudar a gente. Ele nos ajuda sempre, né, é um membro nosso aí. Por enquanto, né, Resgala, quem sabe mais para frente Por ele enquanto. possa nos Na ajudar esperança. presencialmente. E quem sabe, né, quanto antes ele possa estar junto conosco novamente, né, aqui na cidade de São João del Rei, ou Redondezas, né? E o Henrique também está ausente, né? Mas ele também é da cidade. Enfim, vamos rezar então, né, Ave Maria, né, pelo Eduardo, né? E rezar em agradecimento, né, por esta formação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Permaneçamos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem estiver assistindo a gravação, né, eu convido a deixar novamente aí o like, né, se inscrever e compartilhar, né, se o vídeo estiver aberto para compartilhamento, isso aí vai ser decidido ainda, enfim. É isso aí, né, um grande abraço para todos aí.